Boa tarde, alunos, alunas da 8ª DM, da FMC, Uniesp, Caieiras. Eu sou o professor Fábio e estou dando hoje uma videoaula sobre a segunda parte da Guerra Fria, aula de 18 de setembro de 2013. Esta é uma aula feita especialmente para vocês, uma vez que eu não estou podendo vir para a faculdade nessas últimas semanas por conta de um acidente que eu tive, que inclusive eu tive que ficar imobilizado. E ainda estou em recuperação, está tudo bem, ainda irei voltar semana que vem para aplicar a prova. Por isso, hoje preparei especialmente uma aula que poderia estar dando para vocês, mas ao vivo, mas preferi gravar essa aula para, vamos dizer, de uma certa forma, aproximar do que seria numa sala de aula. Essa é a última aula antes da prova, né? Isso sem contar a revisão, que ainda vamos preparar material, para fazer um fecho em relação ao que foi a Guerra Fria, aquele período que compreendeu de 45 a 89. Em 1940, a última aula nós demos o conteúdo desde o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1968, que é, vamos dizer, um momento em que as rivalidades entre bloco socialista e bloco capitalista, bloco soviético de um lado, bloco americano de outro, vão se acirrando. É um momento em que a União Soviética ainda é vista como uma grande potência, não só política, mas tecnológica, econômica, social. E os Estados Unidos estão num momento em que eles ainda estão à frente, mas não tão à frente quanto a partir desta segunda parte. Agora, por que eu estou delimitando 1968? Porque nós vamos perceber que a partir de 1968 vai haver uma grande reviravolta nesse sistema, que é um sistema bipolar. É a reta final entre esse mundo bipolar, Estados Unidos versus União Soviética, até aquele mundo que acabou em 1989 com a queda do Muro de Berlim, e 1991 para 92 com o fim da União Soviética. Agora, tudo isso, quer dizer, foi resultado de um grande declínio. Não só o declínio da União Soviética, um declínio do sistema enquanto tal. Quando nós chegamos em 1968, o que está acontecendo? Está acontecendo a Primavera dos Povos. O que é essa Primavera dos Povos? Por que ela aconteceu? De onde ela veio? Vamos nos lembrar que nesse período de Guerra Fria, né, quer dizer, você está se baseando numa realidade de dois países e dois blocos políticos mutuamente excludentes, e que parece não haver grandes questionamentos dentro de cada um destes blocos. Tem um momento ou outro de questionamento, por exemplo, no bloco soviético, em 58, a ocupação soviética depois da Primavera Húngara, né? A Hungria tinha um governo, o secretário do Partido Comunista, o chefe de Estado húngaro, estava se motivando a bancar uma forma de socialismo, como ele dizia, com face humana, né? Quer dizer, o primeiro passo para fazer reformas estruturais, reformas políticas. E, no entanto, o Exército Vermelho da União Soviética não permitiu e invadiu o território húngaro e depois esse governo. Isso que estava acontecendo ali em 1958. Nos anos 50 você tem, por exemplo, questionamentos dentro do próprio bloco americano. Para dar um exemplo da América Latina, governos, vamos dizer, pró-Ocidente, mas mais autônomos, nacionalistas, de perfil nacionalista, que defendem uma soberania nacional maior de seus países, eles vão sofrendo golpes
ou derrubadas. Então, por exemplo, o golpe em 54 que derrubou o Perón na Argentina, no mesmo ano que o Getúlio Vargas se suicidou. Né? Quer dizer, nem o Perón nem o Getúlio estavam a favor da União Soviética, mas estavam querendo uma forma autônoma de desenvolvimento nacionalista, de perfil nacionalista. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim isso, estou falando só que é uma forma, como os americanos chamavam de isolacionista, do desenvolvimento dos países latino-americanos, procurando evitar maior integração e maior dependência com os Estados Unidos. Mas estes são fatos ainda isolados nos anos 50. É a partir dos anos 60 que começam a haver questionamentos maiores, tanto de um lado, de um bloco, o bloco soviético, quanto do outro, bloco americano, bloco capitalista. Então, para dar um exemplo desses questionamentos, depois da crise dos mísseis de Cuba, o governo americano ficou convencido de que agora não pode-se ter nenhuma possibilidade de um governo com viés à esquerda, ainda que não seja comunista, fosse sequer eleito. Né? Aí que nós entendemos, em 64, o golpe que derrubou o presidente João Goulart, em 68 o AI-5 no Brasil. Está dentro desse processo, está dentro dessa conjuntura. Mas nós também temos outros momentos, né, quer dizer, outras quedas. A queda do presidente indonésio não alinhado Sukarno, em 65, e a subida de um aliado dos Estados Unidos, o Suharto. Né? Quer dizer, você vai tendo golpes de Estado patrocinados pelos Estados Unidos em vários países de terceiro mundo, capitalistas, mas que queriam ter um desenvolvimento próprio. Já havia, portanto, um sinal de fissura na periferia do sistema. No centro do sistema, nós começamos a ver esse questionamento dentro dos Estados Unidos, né, com o movimento anti-guerra do Vietnã, do movimento pelos direitos civis, né, pelo movimento da contracultura, o chamado movimento hippie, né, quer dizer, momentos de grande questionamento político dentro dos Estados Unidos em relação a políticas que não só o governo americano, mas que o Estado americano implementava. Do outro lado do oceano, dentro da França, você estava tendo o movimento estudantil, o movimento dos estudantes, que questionava as instituições do governo francês, um governo democrático, mas um governo de viés conservador, liderado por um grande estadista, herói de guerra, que era Charles de Gaulle, herói da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Esse movimento explode em 68 e leva à queda, à renúncia do de Gaulle. Era um movimento contra a formalidade, o excesso de formalidade das instituições, do excesso de rigidez das regras que essas instituições tinham. Quer dizer, era um movimento, inclusive, de costumes. Que tipo de sistema é esse que todos nós temos que obedecer tantas leis e tantas regras e o diálogo é zero? É a tal geração do é proibido proibir, que estourou nas universidades francesas. Né? Isto em maio de 68. E é justamente este o ponto que explode, vamos dizer, que se questiona o sistema. É o momento em que a Tchecoslováquia, dentro do bloco soviético, começa a querer democratizar e reformar o seu sistema socialista. E aí, a chamada Primavera de Praga, que aí é quando o Exército Vermelho entra mais uma vez, 10 anos depois da Primavera Húngara. Né? E depõe, não chega a depor o governo, mas o submete ao jugo de Moscou. Prende dissidentes, alguns deles líderes estudantis, por exemplo, o ex-presidente da República Tcheca, Václav Havel, que foi responsável mais adiante pela transformação da Tchecoslováquia, depois República Tcheca e Eslováquia, em um regime parlamentarista pluripartidário. Dentro do próprio bloco soviético você tem a Revolução Chinesa, que é quando a China de vez rompe com a União Soviética. Você chega a ter uma guerra
de fronteira entre a China e a União Soviética, né? Quer dizer, a China mostra para a União Soviética que ela não está lá para obedecer os ditames de Moscou. Ela quer criar um caminho próprio de um regime socialista. Ela ainda não sabe que tipo de regime socialista ela vai implementar. Se vai ser aquele socialismo, tal do socialismo misto que vemos hoje na China, que é aquela mistura que você tem um regime unipartidário com o Partido Comunista, mas você tem dois sistemas, uma parte da China mantida sob as regras e leis de uma economia planificada socialista e zonas de desenvolvimento capitalista. Não era isso que os chineses estavam pensando. O que eles estavam pensando era simplesmente, naquele momento, em destruir a burocracia tradicional do país, aquela que existia antes da República Popular. Estavam querendo fazer uma revolução dentro da revolução. Um processo que, infelizmente, gerou milhões de pessoas perseguidas, mortas, expurgadas, presas, né? Quer dizer, essa que foi uma revolução cultural que acusava os regimes, os estados socialistas de serem burgueses demais. Então a China ia criar o verdadeiro Estado socialista. Na verdade, a gente viu que isso, mais para frente, isso com Mao Tse-tung, não teve, na verdade, esse propósito. Né? O propósito foi, na verdade, de unificar o Estado chinês e prepará-lo para aquilo que essas lideranças mais condenavam, a integração do Estado chinês ao sistema econômico internacional. Então vocês vejam o quanto que o mundo estava tendo, principalmente naquele momento, maio de 68, questionamento para todos os lados. A Revolução Chinesa, a Primavera de Praga, a revolta dos estudantes em Paris, estourou no mundo todo isso tudo. E aí estimula o movimento contra a guerra no Vietnã. Então nós nos lembramos daquele momento em que o Vietnã, ele, de 68 a 75, vive uma guerra em que os Estados Unidos fazem de tudo para derrubar o governo do Ho Chi Minh, governo pró-soviético. Não consegue derrubar, por quê? Por conta de uma guerrilha tenaz e muito bem preparada dentro do território vietnamita, nas selvas, né? A opinião pública americana não estava disposta a bancar essa guerra. Você teve mais de 50 mil soldados americanos mortos. Quer dizer, coisas que a gente precisa lembrar que a própria opinião pública americana não aceitava essa guerra. Então houve reportagens de jornalistas americanos ilustres, importantes. Tem um famoso chamado Seymour Hersh, que fez inclusive vários livros, reportagens, não só denunciando a guerra do Vietnã, mas também denunciando a guerra do Iraque mais recentemente, e mostrando para a opinião pública quais eram os interesses de Washington, ou que seriam esses interesses de Washington, na ocupação ou na tentativa de derrubar esses países. Para os Estados Unidos, o Vietnã seria uma ameaça, o Vietnã do Norte seria uma percepção, uma ameaça percebida de um avanço soviético na região do Sudeste Asiático, entre o Sudeste Asiático e a China. Né? Na verdade, era uma opção que os vietnamitas tinham tomado. Se é uma opção democrática ou não, isso já é uma outra história. Mas naquele momento, você tinha o Vietnã do Norte, pró-União Soviética, e o Vietnã do Sul, pró-Estados Unidos, e o Vietnã do Sul não se sustentou. Ele foi derrubado pela guerrilha Vietcong, que era apoiada pelo Vietnã do Norte. E aí os Estados Unidos, quando entraram, se atolaram em território, vamos dizer, bastante acidentado, com muitas florestas, com locais em que o exército americano, que é uma força convencional, não estava preparada para administrar. Então, nós estamos vendo aqui que é o momento que o sistema bipolar,
ou bilateral, como vocês queiram, está sendo questionado, tanto de um lado quanto do outro. Mas ainda você tem um questionamento, mas você não tem o sinal da crise econômica. Essa vai acontecer em 1973, por conta de um acontecimento. Agora, recentemente, fez 40 anos desse acontecimento, em 1973, a Guerra de Yom Kippur. Israel, de um lado, Egito e Síria, de outro. 1973, dia de Yom Kippur. O que é o dia de Yom Kippur? É o dia do perdão. É o 10º dia de Ano Novo dos judeus. Nesses dias, Israel tem no Yom Kippur, os judeus têm no Yom Kippur em geral, um feriado religioso, que é o dia do perdão. É o dia de perdoar e de purificar sua própria alma, como se diz na religião. É o momento em que a maior parte das pessoas estão recolhidas em casa ou estão fazendo penitência no deserto. E eis que, quando isso está acontecendo, ninguém está preparado. Ninguém estava preparado imaginando que pudesse vir uma guerra. E aí, o Egito e a Síria, eles atacam Israel de surpresa. Né? Isso já é a decorrência de uma guerra de 6 anos antes, a chamada Guerra dos 6 Dias, que tanto o Egito e a Síria quanto a Jordânia foram derrotados em 6 dias por Israel. E desde 67 até hoje nós sabemos sobre a ocupação de Israel na Cisjordânia e em Gaza. Foi ali que surgiu o termo territórios ocupados. Até 1973 você tinha os territórios palestinos, mas não enquanto Estado Nacional, mas sim um pedaço do território enquanto parte da Jordânia e o outro por parte do Egito. Em 73, já sem a Jordânia, mas Egito e Síria atacaram Israel de surpresa. Objetivo deles, objetivo do Egito, retomar o território que ele perdeu, Sinai. Objetivo da Síria é retomar o território que ela perdeu, Golã. Mas Israel não vai acreditar que vai ser só a devolução ou a retomada de uma terra. Israel tem uma ameaça existencial muito grande. E o que acontece? Em um mês, em 23 dias, o Estado de Israel vira o jogo. Ele reorganiza as suas tropas, ele faz uma reação, derrota o Egito que tinha tido uma primeira vitória tomando parte do Sinai, e aí Israel faz um contra-ataque e retoma o território, a península do Sinai e o canal de Suez. Foi uma vitória militar, sem dúvida, como na primeira vitória militar, mas nesse momento Israel teve pesadas perdas, né? Mais de 2.000 soldados mortos, né? Quer dizer, e aí a Síria, que estava tentando recuperar o Golã, perde o Golã, né? Quer dizer, que são, no caso do Sinai, não havia, para o longo prazo, uma grande importância estratégica para Israel, mas o Golã tinha uma grande importância, tem uma grande importância estratégica, né? Quer dizer, por questão da posse da água. Agora, não vamos pegar essa guerra em si, que isso não é o importante. O importante é a gente lembrar o quê? O que foi o efeito dessa guerra? Foi o momento em que os países produtores de petróleo, e quais são os 3 maiores produtores de petróleo do mundo? 3 países muçulmanos, 2 países árabes, né? Estamos falando de uma guerra entre países árabes e Israel. Arábia Saudita, maior produtor, Iraque, segundo maior produtor. Eles, alegando solidariedade aos palestinos, eles declararam embargo ao petróleo no mundo. E pela primeira vez estoura o preço do barril. No mundo todo você tem filas inteiras de automóveis para colocar combustível. Está faltando combustível no mundo. Outros 2 países produtores de petróleo, também o Irã, país muçulmano, a Venezuela, também aderem, os principais produtores, né? Quer dizer, e aí nós começamos a ver que a crise, essa crise energética, ela ainda não tinha sido colocada, vamos dizer, a fundo.
pela primeira vez temos uma crise energética que afeta o mundo todo, num nível muito alto, por conta do quê? Por conta do preço do petróleo. Né? Quer dizer, e alguém tem que pagar. Quem é que vai pagar? Né? Quer dizer, os Estados Unidos têm condição de pagar? Tem. O Japão tem? Tem. A Alemanha tem? Tem. O Brasil tem. Bem, o Brasil vivia um grande crescimento econômico na época da ditadura militar, o que chamavam de milagre econômico brasileiro. A dependência do petróleo era muito grande, o país parou de crescer. Tanto é que hoje, quando a gente vê os nossos carros com álcool, foi por causa disso. Né? Quer dizer, um programa de energia alternativa para repor a falta de petróleo no Brasil, o pró-álcool. Até hoje, quando nós temos os carros Total Flex, vem daí. Né? Quer dizer, e o que acontece nesse período todo? Né? Quer dizer, o preço do petróleo se eleva e só quem e os países de primeiro mundo capitalistas passam a ficar reféns destas monarquias do Oriente Médio, da Venezuela e do Irã, né? E do Iraque, que não era uma monarquia, mas era uma república de um partido só, um ditador, em 73, né? Saddam Hussein. Quer dizer, a União Soviética, ela é produtora de petróleo, mas não quer dizer que ela se basta a si mesma, ela também fica dependente. Isso eleva os custos da matriz energética. E um questionamento, essa matriz energética pode permanecer? Como é que fica a indústria automobilística, por exemplo? Como é que fica a indústria de plástico? O plástico tem o petróleo como produto. Como é que fica a própria indústria petrolífera privada americana, as famosas 7 irmãs? Porque esse embargo não é um embargo feito pelas 7 irmãs, é um embargo feito por empresas estatais dos respectivos países que fizeram esse embargo. Né? Quer dizer, então muda o equilíbrio de forças, pelo menos na questão da matriz energética. Voltando, e aí o que acontece? Você começa a ver algumas intervenções novas dentro do sistema, que são revoluções principalmente na África e na Ásia, né? Quer dizer, países que vão se tornando independentes. Já em 1974 acaba o Império Colonial Português, Angola e Moçambique se tornam países independentes e se alinham com a União Soviética, né? Uma vitória, um avanço estratégico para a União Soviética. Você tem na África, entre a ligação do Índico com o Atlântico, a África do Sul, local estratégico, você tem o apartheid e todo o apoio da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, enquanto naquele momento ia crescendo o boicote ao regime racista sul-africano, né? E você vai tendo a já citada invasão dos Estados Unidos ao Vietnã, a Guerra do Vietnã, de 1968 a 75, né? E a guerra que a União Soviética tem no Afeganistão, que ela atola de uma forma semelhante. Ela vai para o Afeganistão estabelecer, impor um governo de matriz pró-União Soviética, pró-socialista, nos termos deles, e os Estados Unidos aproveitam e financiam aquilo que era os chamados guerreiros religiosos, os Mujahideen, que é dali que surge o que nós conhecemos hoje como o Talibã. É dali que surge um tal de Osama Bin Laden, que coordena essa guerrilha. Bin Laden vindo da Arábia Saudita, mas recrutando com a ajuda do Paquistão e com jovens do mundo árabe todo, um combate para dentro das montanhas, recruta esses jovens árabes de um lado e a população afegã, uma parte de jovens afegães, estudantes religiosos afegães de outro, para resistir ao exército soviético, ao exército vermelho. Território montanhoso, escassamente habitado, você vai lá e derruba um governante. Esse governante cai,
todo o pessoal dele vai para o interior, vai para as cavernas e fica ali no inverno fazendo guerra com ataque surpresa. Como é que você vai vencer um país com um território tão acidentado e tão montanhoso como o Afeganistão, com lideranças que conseguem fazer o recuo, o primeiro recuo da cidade para as montanhas, e que depois vão estabelecendo ataques surpresa que vão gerando danos na ocupação soviética e causando altos custos, transformando a ocupação soviética no Afeganistão em um empreendimento muito caro. Né? Quer dizer, hoje nós estamos vendo os Estados Unidos e a OTAN, né, passar por esse mesmo problema, desde as Torres Gêmeas, lá em 2001, lembra? Então vejam que nós estamos falando de coisas que já vinham acontecendo. Né? Quando a gente lembra todo dia ouve no noticiário o preço do petróleo, quando a gente ouve falar do Talibã, isso aí já tem mais de 40 anos, certo? Agora, por um lado, os Estados Unidos, eles estão vendo que eles não estão com cartaz muito alto no Oriente, né? Quer dizer, por exemplo, eles não conseguiram tirar o governo do Ho Chi Minh, lá do Vietnã. E aí vem aquela velha história. Se você não consegue derrotar o seu inimigo, una-se a ele. Essa é a recomendação, não é? Pois bem, os Estados Unidos, sabendo disso, e aí vamos nos lembrar do outro ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O conflito entre União Soviética e China, a partir dos anos 70, os Estados Unidos se aproximam da China, e aí o que acontece? Aí que fazem um acordo, um país, dois sistemas. Vocês da China têm um sistema que é bom para vocês fiquem com esse sistema, mas vocês podem se adaptar e adaptar o modo de produção que vocês têm ao modo de produção não ainda globalizado, mas capitalista, integrado ao mundo. Né? Você desenvolve áreas de desenvolvimento próprias, você faz um acordo comigo. 51% de todos esses empreendimentos são de você, China, 49% do investidor. Se a gente for pensar que os preços são muito baixos, na China ainda era um país com uma renda per capita de $100. Né? Você imagina o retorno que dava esse tipo de negócio. Era um negócio da China, como a gente diria. Né? Quer dizer, com isso você alimenta a China para isolar a União Soviética e aproveita o conflito entre os dois para afastar esses dois países. Países que têm conflitos de fronteira, inclusive. Você tem a expansão do mercado comum europeu, a entrada de Portugal, Grécia e Espanha, né? Quer dizer, aquele mercado comum europeu que ainda era algo restrito à França, Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Alemanha, Benelux, Itália. Agora você vai ter uma expansão maior. Né? Você já teve a entrada da Grã-Bretanha naquele momento, da Irlanda, e finalmente você vai ter a entrada dos países que viviam sob as ditaduras de direita na Grécia e na Espanha e em Portugal, no sul da Europa. Países que estavam, por exemplo, o caso de Portugal e da Espanha, há mais de 30 anos sob uma ditadura fascista. A Grécia, que depois de uma guerra civil, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, quer dizer, e depois, com um golpe de Estado, teve o chamado governo dos coronéis, um governo militar com coronéis alinhados aos Estados Unidos, de matriz nacionalista, no caso. Agora, vejamos uma coisa. Com todas essas situações, você tem um mercado comum em expansão de um lado. Você tem uma crise energética de outro. Você tem uma crise sistêmica que faz com que tanto
os Estados Unidos quanto a União Soviética tenham que patrocinar ocupações militares, tenham que patrocinar governos autoritários na periferia do sistema, quer dizer, ditaduras. Tudo isso custa caro. Agora, como é que você vai sustentar esse sistema cada dia mais questionado e cada dia mais caro? Bem, o dinheiro sai de algum lugar, como a gente sempre fala. Mas como é que você faz para que isso pudesse acontecer? Né? Quer dizer, nós estamos tendo um momento que você tem um grande impulso na área de pesquisas, na área de ciência e tecnologia. E pesquisas que estão, muitas delas, ainda restritas ao quê? No caso dos Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental, aquilo que a gente chama de complexo industrial militar. Um conjunto de empresas públicas e privadas dedicadas à formação da infraestrutura nacional do país, mas principalmente para serem fornecedores dos exércitos. E a partir daquele momento eles vão aplicar conceitos que dentro do exército podem ser expandidos para a sociedade civil. Por exemplo, a gente vê hoje a internet. A gente tinha em 1976 o embrião da internet, a ARPANET, que é o quê? Era um sistema, uma rede restrita para o exército americano. A partir de um determinado momento, esse sistema foi expandido para a universidade, para os cientistas, para a área de ciência e tecnologia, por exemplo. Né? Quer dizer, você tem a implementação de aplicações tecnológicas na área industrial em grande escala, larga escala. Quem se beneficia disso é o Japão. Né? Quer dizer, muitos avanços nas áreas biomédicas, por exemplo, e a gente vê isso com o aumento da expectativa de vida das populações, né? Na genética, você vê a revolução verde agrícola. Né? Hoje a gente não pode dizer que as pessoas vão morrer de fome como morriam no início do século passado, por exemplo. Né? Quer dizer, vejam como a tecnologia ela propõe grandes avanços. Só que são tecnologias que estão sendo expandidas para o mercado, para a sociedade civil, para o consumidor. Isso nós estamos falando do quê? De mundo capitalista. Agora, e a União Soviética? E os países do leste europeu? Tem esse desenvolvimento tecnológico? Tem. Inclusive para fins militares. Muito do que é aplicado para fins militares, a corrida armamentista, a corrida espacial, poderia ser de muita utilidade para uma sociedade civil. Mas imagine um país que você só tem um partido, não tem sindicatos, não tem oposição, e se a oposição que existe, se existir, ela é clandestina. O que acontece com ela? Né? Quer dizer, ele não pode passar todas essas tecnologias. Você pode criar uma sociedade civil forte e se voltar contra você. Então, com muita cautela, o que o governo soviético fez? Ele não implementou essas reformas, ele burocratizou ainda mais o Estado e deixou a população ainda mais longe do Estado, a sociedade ainda mais... Então nós não podíamos dizer que, por exemplo, existisse sociedade civil nesses países. Só tem uma sociedade oficial, que é a sociedade ligada ao Estado comunista. Né? Quer dizer, então tudo isso acabou que permitiu com que Estados Unidos e os países europeus de um lado tivessem um grande boom, um grande desenvolvimento econômico a partir dos anos 70, e a União Soviética e os seus satélites ficassem estagnados. Já nos anos 80, o que acontece? Esse sistema é baseado na aplicação dessas tecnologias para a sociedade civil. Mas não basta você aplicar uma tecnologia, você precisa criar concorrência. Você precisa criar agentes econômicos que estimulem pela concorrência a implementação dessas novidades. Que é aí que a gente entende a revolução científica, tecnológica e gerencial. Ela não nasceu do nada, ela nasceu de algum lugar. E aí nós vamos perceber que é o momento que os Estados Unidos resolvem aplicar esses princípios para o livre mercado, estimular a inovação, estimular empreendimentos, estimular grandes empreendedores
a expandir essas tecnologias e fazer delas um grande negócio. É aí que a gente vê o Vale do Silício hoje, na região de São Francisco. A gente vê a criação das grandes indústrias de computadores, a Microsoft, por exemplo, a Apple, né? É aí que a gente vê a utilização do computador pessoal, que ainda não era uma coisa que estava sendo colocada em prática. Começa a ser colocada em prática naquele momento. Você começa a ter grandes avanços na indústria de software, primeiro de hardware, depois de softwares, a indústria de alta tecnologia, de tecnologia de ponta dos Estados Unidos, de produtos eletrônicos no Japão, de maquinários na Alemanha, e aí você entende a lógica aí da União Europeia, um estímulo a uma concorrência entre esses empreendedores, e quanto mais concorrência, mais um melhora para ser melhor que para conquistar o mercado que é do outro. Então uma corrida desenfreada por melhores serviços, melhores tecnologias, melhores produtos. Aí que a gente começa a entender de onde vem a ideia daquilo que a gente vai chamar de neoliberalismo. Mas o que é afinal neoliberalismo? Liberalismo, a palavra liberalismo significa liberar. Então liberar as amarras da economia. Laissez-faire, laissez-passer em francês. Deixe fazer, deixe passar. Isso você já teve esse princípio, o chamado velho liberalismo. Agora nós temos o novo liberalismo. O velho liberalismo que serviu para criar as grandes economias nacionais. Que se a gente for pensar, todos esses países eram separados por feudos, feudos por feudos, burgos por burgos. Cada cidadezinha tinha uma moeda própria, tinha um imposto, ficava tudo caro. Aboliram os impostos, unificaram as moedas e liberalizaram as indústrias. Você tem as grandes fábricas, indústrias nacionais a partir daí. Agora nós estamos falando de um processo que vai criar indústrias globais. Quem são essas indústrias globais? Você já tem algumas dessas indústrias globais, a Ford, a General Motors, mas são indústrias automobilísticas. Você começa a ter indústrias na área de computadores, por exemplo. Tinha IBM, mas agora você vai ter IBM, a Microsoft, a Apple e tantas outras. Né? Quer dizer, é a tecnologia, você utilizando a livre concorrência com a alta tecnologia, expandindo para a sociedade civil. Mas isso você precisa do quê? Quando você ouve os termos laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar, o que nós vamos entender hoje no século XXI e ali nos anos 80, que era esse detalhe? No século XIX, XVIII, o velho liberalismo dizia laissez-faire, laissez-passer para os burgos, para os feudos, para os pequenos currais da política interna de cada país. Agora, deixa fazer e deixa passar. Libera e baixa as tarifas a zero e deixa uma moeda só. Nesse contexto atual, nós estamos passando de laissez-faire, laissez-passer numa outra interpretação. Deixe fazer, deixe a iniciativa privada fazer. Você, que é o Estado patrão, tem que se isentar disso. O Estado tem que ser mínimo. Então, agora tudo tem que ficar na mão da iniciativa privada. Iniciativa pública é cara, burocrática, lenta e não acompanha as atualizações dessa revolução científica e tecnológica e gerencial. Essa é a lógica do neoliberalismo. O Estado tem que se encarregar do quê? Das áreas sociais, né, da área de educação, saúde, da área de infraestrutura básica, nas áreas de segurança, militar, policial, etc. Né? E emissão de moeda. O resto tem que ficar na mão da iniciativa privada, que tem mais dinheiro, é mais eficiente e mais competitiva. Esse é o discurso. Quer dizer que funciona? Bem, isso não precisamos definir isso como um dogma, mas podemos definir isso como um dado da realidade. Existem empresas públicas eficientes e que funcionam. Então aí até hoje existem empresas privadas que são ineficientes e conseguem de um jeito ou de outro sobreviver, por exemplo, em países com pouca competitividade.
por exemplo, a gente pode falar dos países aqui do nosso terceiro mundo, né? Quer dizer, que tem economia privada, uma economia privada não tão eficiente quanto as economias privadas dos países de primeiro mundo, mas certamente com empresas públicas também ainda menos eficientes, né? Quer dizer, e já na Europa você tem, por exemplo, na Alemanha, grandes empresas públicas que funcionam de forma eficiente. Mas mesmo quando a gente vai para a Europa, onde você tem uma sociedade mais madura, mais desenvolvida e que sabe lidar melhor com capital de Estado, sabe tratar a empresa estatal como uma verdadeira empresa pública, mesmo nesses lugares você está vivendo essa abertura. Mas não tanto a parte do laissez-faire, a parte do deixa fazer. O capital da economia da Europa Ocidental é basicamente um capital, vamos dizer assim, que combina público com privado. Tem muita empresa pública. Tem o chamado estado de bem-estar social, que é muito custoso. Mas sim no princípio do laissez-passer, do deixa passar. Deixar passar, abrir as fronteiras entre os países, colocar tarifa zero entre a Alemanha e França, que tanto brigaram ao longo de décadas. Nós vimos esse assunto nas últimas aulas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Agora vamos baixar a fronteira, estamos todos amigos. Temos um inimigo maior que vem lá, União Soviética, vem lá do outro lado do continente. Entre a União Soviética, nós vamos nos lembrar, que controla o continente eurasiático, e os Estados Unidos, que controlam o Atlântico Norte, os Estados Unidos são o conhecido. São filhos da civilização europeia. A União Soviética é o estranho. É uma civilização, deste ponto de vista, entre aspas, oriental. Obviamente, também existe o medo de viver sob uma ditadura. Imagina uma ditadura de molde soviético, sem sociedade civil, ou um regime político que mal ou bem tenha a sociedade civil do lado ocidental. Quer dizer, perante tudo isso, a União Soviética ficando para trás. A partir dos anos 80, já esse regime soviético parado, teve um governante soviético chamado Mikhail Gorbachev. E ele decidiu aplicar aquelas reformas lá nos anos 50 e 60, que tentaram aplicar na Hungria e na Tchecoslováquia, que foram cortadas pelo Exército Vermelho. Tentou aplicar para a própria União Soviética essas reformas. Democratizar o regime socialista. Por um pouquinho de livre mercado, por que não? Quer dizer, estimular a concorrência entre empresas estatais, sem torná-las privadas. Criar uma reestruturação econômica, que você chama de perestroika, que é um livro que o Gorbachev escreve falando sobre essas reestruturações. E falando do quê? De atualizar a União Soviética. E aceitar a União Soviética não tem como lutar de igual por igual com os Estados Unidos. Ela tem que ser agora uma potência de segundo escalão, junto com a Inglaterra, a França e a China. Não é mais os Estados Unidos e a União Soviética, é Estados Unidos e os outros. É uma derrota no campo político, podemos dizer assim. Ou algo que poderia ser visto como uma derrota mais adiante. Pouco se sabia se aquilo ia gerar ou não a queda do regime. E uma reforma administrativa chamada Glasnost. Glasnost, transparência. Você criar transparência nas instituições, gerar um debate na sociedade. Mas afinal, que sociedade é essa que está sufocada há mais de 70 anos? O que vai acontecer com essa sociedade? É uma sociedade que corre um risco de ficar estagnada. E se ela não tem sociedade civil, para onde é que essa população vai questionar? Para que lado ela vai questionar? Se você tem a sociedade civil, você questiona pelo livre empreendimento, livre expressão, livre iniciativa, oposição, situação, e de uma forma mais moderada. A única referência que essas populações tinham era de antes da Segunda Guerra Mundial. O nacionalismo étnico e o fundamentalismo religioso. E a partir daí começaram a explodir movimentos
de independência das ex-repúblicas soviéticas, questionando o poder central de Moscou. O governo de Moscou não aguenta, não resiste e não consegue também controlar os movimentos de independência e democratização no leste europeu, dos países aliados de Moscou do famoso Pacto de Varsóvia. A Alemanha quer se unificar, duas Alemanhas, um mesmo povo com dois países, separados por um muro e com uma diferença tecnológica imensa. Basta você ver Berlim Oriental e Berlim Ocidental no final da Guerra Fria. Você via um trabalhador comum alemão ocidental ganhando 3 vezes mais do que um da Alemanha Oriental, e os dois tidos como um padrão de classe média, né? Só que um tem acesso a carros de luxo, ou se não a carros de luxo, mas a carros bons, televisão a cores, geladeira e tudo mais. O outro tem recurso ao quê? A um carro chamado Trabant, que era um carro da indústria alemã oriental com um desenho de 50 anos, de 50, 40, 30 anos atrás, né? Quer dizer, televisão preto e branco, né? Quer dizer, só propaganda oficial. Que mundo é esse? É só um café, é só um chocolate, é só um tipo de produto para cada setor. E do outro lado você tem bens de consumo muito mais avançados. É um regime opressor, não só a opressão econômica, mas a opressão política. Pois bem, nos anos 80 e 89, a partir da abertura das fronteiras entre a Hungria e a Áustria, o governo húngaro é o primeiro a se reformar, começam alemães orientais a entrar pela Hungria e da Hungria através da Áustria para ir para a Alemanha Ocidental, mudar de Alemanha, o rompimento da cortina de ferro. Em 1989, os governantes alemães orientais, ou não os governantes, mas o segundo escalão, chega à conclusão que aquilo está caro demais e aquilo não se sustenta. E cai o Muro de Berlim em 89, para em 1990 finalmente a Alemanha se reunificar após 45 anos de divisão. E aí damos a contagem regressiva para 1991 estourar uma tentativa de golpe ao governo de Mikhail Gorbachev, e no final de 91 para a virada de 92, o fim da União Soviética. Então vamos aproveitar agora, vou propor a vocês uma atividade. Essa atividade é a seguinte: com o fim da União Soviética, podemos dizer que os Estados Unidos saíram vencedores? Justifique. Vamos nos lembrar, os Estados Unidos não deram um único tiro, não estouraram uma única bomba. E muito provavelmente, se a União Soviética tivesse adotado certas medidas, ela pudesse sim se sustentar. Por que a China está se sustentando sendo comunista e a União Soviética também não pode? A União Soviética poderia ter feito algo que a China fez. Não fez abertura política. A China, a gente sabe, é um estado de exceção absoluta. Não tem discussão. Dissidente é preso. Mas fez abertura econômica. E atualizou-se. A China se atualizou economicamente. A Rússia tentou fazer o contrário. Primeiro a reforma política. Olha, se você não tem sociedade civil, como é que você vai debater? E aí a reforma econômica não foi possível. Quer dizer, será que é uma derrota da União Soviética para os Estados Unidos? Ou é a não adaptação, ou a adaptação mais difícil que os países socialistas tinham para este período da Revolução Tecnológica? Os Estados Unidos e os países aliados, principalmente a Grã-Bretanha, liberalizaram sua economia e conseguiram se adaptar bem a esse período. Tem países com maior intervenção estatal que também conseguiram se adaptar para a China, país socialista. Né? Quer dizer, muitos países da Europa Ocidental, por exemplo, a Suécia, mantinha um sistema misto Estado, economia de mercado. Isso sem ser socialista, sendo capitalista. E também conseguiu se adaptar. Por que a União Soviética não conseguiu se adaptar? Deixo essa atividade para vocês, deixo essa proposta para vocês.
E mais tarde, mais adiante, vamos dar uma outra videoaula falando a respeito da revisão para a nossa próxima prova. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço e boa sorte!